O Identidade Cultural está de volta para falar do livro Estratégias para Vencer a Morte. A obra de Ramon Matarazzo propõe uma reflexão direta sobre os estigmas que ainda marcam pessoas com HIV, atravessando temas como religião, pandemia, exclusão e direitos humanos. Mais que um relato pessoal, o livro amplia o debate, chamando a atenção para a necessidade de enfrentar a sorofobia e os efeitos da desinformação. Olá, eu me chamo Ramon Diego Souza Soares, estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu mais novo livro intitulado Estratégias para Vencer a Morte Social. Vamos hoje falar um pouquinho sobre esse livro, que é o meu segundo livro falando sobre HIV/AIDS, aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira, na Assembleia Legislativa do Ceará. O livro Estratégias para Vencer a Morte Social, ele começa no meu mestrado, na escrita acadêmica entre os anos de 2022 e 2024. Quando eu encerro esse período, eu resolvo submeter ele no 14º edital Ceará das Artes, né, que é um edital da Secretaria da Cultura. E aí eu passei, e são 500 livros divididos entre doações para 240 livros para a BESE e, a priori, 240 livros para uma determinada sauna LGBT aqui de Fortaleza. No entanto, no segundo trabalho, que foi essa doação para essa sauna, eu sofri uma certa sorofobia. Não preciso citar aqui nomes, mas essas estratégias para vencer a morte social que eu escrevo não cabem nesse lugar. Sorofobia é crime, a gente sabe, e esse livro ele já veio preparado para sofrer esse tipo de censura, né? de não aproveitamento. Mas o livro em si é uma potência, ele incomoda porque é uma escrita que fala muito sobre coisas tradicionais a serem quebradas. Quando a gente fala em HIV, a gente fala realmente em quebra de tabus. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda não estão preparadas para falar sobre determinados assuntos que salvam vidas, né? Eu não me coloco aqui na postura de apenas uma pessoa vivendo com HIV. Eu sou uma pessoa pesquisador, né? Eu sou um homem pesquisador de 38 anos. Eu sou um artista, ator, né? Performer, escritor de livros, né? Faço biografias, autoficções. E, no entanto, esse livro ele fala sobre sauna, né, que é o local onde muitos homens, não todos, vivendo com HIV, vão se refugiar nesses locais, nesses guetos, né? Saunas, cinemas homoafetivos, homoeróticos. Então, eu achei melhor que eu fosse lançar esse livro nesses locais. Só que eu não fui bem recebido, né? Então, eu resolvi reverter esse edital para o Instituto Federal, que foi onde eu fiz o mestrado. E lá, junto com os alunos, na Semana de Boas-Vindas, os alunos de 2026, eu fiz mais um lançamento, né? Esses lançamentos vocês podem ver no meu canal do YouTube, Ramon Matarazzo. E é incrível como a gente é bem tratado em locais que a gente às vezes acha que não, que ali é só pesquisa, que é só enquadramento da CAPES, né? De fazer pesquisa acadêmica e pronto. E não, ali eu vi humanidade, ali eu vi respeito. Nem todos os locais que a gente acha que vai ser acolhido, que são locais de acolhimento, a gente vai ser bem acolhido. Também doei livros para a Associação de Voluntários do Hospital São José, né? E o livro ele tem uma missão, é desenvolver estratégias performativas para que as pessoas que vivem com HIV, elas não morram pela morte social. Essa morte social que hoje a gente toma medicação para HIV, mas ainda somos tratados à margem, né? Coitados, eles têm HIV. E eu não me coloco nesse lugar
eu me coloco no lugar de um fazedor da cultura, de um agente cultural de Fortaleza, Ceará, Brasil, né? Eu sou um artista como qualquer outro, assim como tem engenheiros, médicos, vivendo e convivendo com o HIV, né? Então, acredito que esse livro, ele abra muitas oportunidades para que as pessoas pensem duas vezes antes de se dirigir a uma pessoa vivendo com HIV com qualquer tipo de preconceito. Né? Hoje em dia a gente sabe que o HIV não se transmite nem via sexual, caso a pessoa esteja fazendo tratamento. Então, agradeço muito à Secretaria de Cultura por ter abraçado, né, esse projeto. Não é todo lugar, não é em todo canto. Eu assumiria dizer que sou talvez o único escritor que esteja fazendo isso no Ceará abertamente, abrindo a minha sorologia, acompanhando outras pessoas, recebendo pessoas recém-diagnosticadas de HIV. Só que a minha pesquisa ela se estende para a sexualidade humana, né? É por isso que o HIV é tão tabu, porque ele mexe com a sexualidade humana das pessoas. Então, quando se fala em sexualidade, eu invado uma sauna, um local à noite, onde as pessoas querem fazer as suas fantasias acontecerem, esse lugar, ele talvez não seja tão proveitoso assim para mostrar um livro como esse, que fala exatamente de uma criança, que sou eu, que quando é homem adulto vai para esse lugar e é confrontado com os dogmas da religião que cresceu dizendo que homens gays vão para o inferno. Então eu coloco toda uma questão dos dogmas religiosos contrastando com tudo que acontece dentro de ambientes homoeróticos, homoafetivos. E no segundo capítulo eu falo como é que vive a cabeça de uma pessoa vivendo com HIV dentro de um quarto, isolado 2 vezes pela pandemia do lockdown e pelo HIV, que essa pessoa já é acostumada a não falar em espaços públicos, né? Quando eu entro na porta da TV Assembleia, eu me sinto uma pessoa que venceu essas estratégias performativas, que essas estratégias deram certo, né? Eu fui convidado a estar aqui. E tem locais de acolhimento que você é convidado, mas você é convidado para ser mostrado como dissecação de pesquisa. E isso é muito doentio, muito adoecedor. Não é porque eu sou uma ONG, eu lhe dou comida, porque tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, que eu posso dizer o que é que você vai fazer, como é que você vai se comportar. Então, eu acho que esse livro ele tem um caráter um pouco de denúncia, e aí entenda, quem quiser entender as denúncias, eu me resguardei na autoficção, não é um livro autobiográfico, né? Tem padres na fogueira, tem dragões cuspindo fogo em cima de pessoas que talvez saibam de segredos da AIDS e do HIV que a gente não sabe, né? E eu falo sobre cura também, falo sobre os prazeres, né? Não somente os sexuais, mas o prazer que é estar, por exemplo, aqui nesse programa de televisão falando abertamente sobre a minha sorologia sem dever segredo a ninguém. Eu que já fui uma pessoa ameaçada de morte por ter HIV, né? Porque eu não avisei a outra pessoa que eu tinha HIV. E eu me relacionei sexualmente com essa pessoa. E com preservativo. E mesmo assim, a informação que eu distribuo não chegou até essa pessoa. Então essa pessoa era pouco esclarecida para isso. Então teve muitos dias que eu me senti assim, um lixo humano, tanto pelo que as pessoas falam, como pela falta de políticas públicas de um Estado e um país extremamente sorofóbicos. Sorofobia é o preconceito contra pessoas que vivem com HIV, por falta de políticas públicas mesmo. Mas isso é uma política pública. Esse livro é fomentado por uma política pública. E é por isso que eu agradeço tanto estar aqui, nesse exato momento, nesse exato lugar, que é o lugar onde eu queria estar. Aqui nesse livro eu faço algumas perguntas. Onde você queria que o seu corpo estivesse? Onde você
acha que o seu corpo deveria estar, onde você acha que o Estado gostaria que o seu corpo estivesse e onde você acha que as pessoas que olham você acham que o seu corpo deveria estar. Então, são muitos locais de fala, de pertencimento, e eu enxergo em mim as outras pessoas. Eu jamais faria esse livro só para mim. Eu faço esse livro para outras pessoas que vivem com HIV, mas também para médicos, para pesquisadores, para jornalistas, para uma gama infinita da sociedade, para que as pessoas entendam o que é que acontece depois do diagnóstico de HIV. E dizer que, sim, somos um país referência no tratamento para HIV, mas ainda não somos um país referência no tratamento com as pessoas que vivem com HIV, isso socialmente. O Identidade Cultural de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro.